Olá, sejam bem-vindos ao blog do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e esse é o nosso papo de segunda-feira. Propagação rasante da Covid-19 na Europa, obrigando a Áustria a tomar a decisão do lockdown. Vale lembrar que esse vídeo vai estar disponibilizado no YouTube, no Facebook e no IGTV do Instagram, no caso do Drica Ribas. E antes da gente começar, eu vou apertar o botãozinho de gravar aqui porque a gente retomou o podcast do blog do Drica Ribas. É a possibilidade de você, se não pode assistir os vídeos, você pode muito bem escutar o Drica Ribas. Por que não? E claro, compartilha, curte, deixa comentário, interage. Vamos botar o Drica Ribas para ganhar o mundo? É bom, né? Bora começar a fazer frente ao vírus que segue dando cartas, segue fortíssimo, obrigando a países a tomarem a decisão do lockdown total, como aconteceu na Áustria. Hoje, faz 2 semanas que temos o lockdown noturno que não surtiu efeito zero, né? Quem acompanhou o noticiário local viu que na semana passada nós, na sexta-feira, se não me falha a memória, tivemos mais de 9.000 casos de Covid-19. Vale lembrar também que houve um problema aí na disponibilização de dados de casos de Covid-19 na plataforma do Ministério da Saúde, em função da quantidade de casos. Deu um tilt, literalmente, no sistema. Isso gerou muitas críticas, no ponto de vista de epidemiologia, como eles dizem, porque aí não é possível saber exatamente o quanto o vírus está se propagando ou não. Claro que fatos do mundo real mostram a sobrecarga dos hospitais, né, não só aqui de Viena, mas como na Áustria toda, obrigando inclusive hospitais a cancelarem cirurgias, porque um paciente de Covid-19 ele precisa de muito tempo no hospital, minimamente 10 dias, e de um tratamento que toma muito personal, como eles chamam, de muitos enfermeiros para cuidar do paciente, né? Porque afeta o pulmão, tem que virar o paciente, tem que botar no respirador, precisa. Então é muito complicado. Essa é a razão pela qual se deu o lockdown. Você deve estar se perguntando, mas como isso é possível? Bom, aqui na Áustria, né, para quem se lembra, né, volta no tempo, em setembro, eles criaram o que chamou-se de Corona Ampel, né? A tradução em português seria o semáforo do corona, que a ideia seria os distritos aonde há mais casos, esses distritos seriam colocados em quarentena. E aí houve uma brigalhada muito grande, porque político, de modo geral, gosta de ganhar eleição, né? Não quer fazer feio para o seu eleitorado. E aí postergou-se algumas decisões, na minha leitura, eu acho que isso já deveria ter sido tomado há mais tempo. Mas houve todo um embate político que se evitou medidas para que não chegasse no caso, a sobrecarga dos hospitais. É claro que o vírus também é muito contagioso, teve uma mutação, não mudou do ponto de vista de mortalidade, mas ficou mais contagioso. Existe também a culpa de nós mesmos, da própria população, que não seguiu as regras do coronavírus como deveriam, ou seja, no privado, né, se descuidando, encontrando, fazendo festa, tendo casamento, blá 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 blá, tanto no nível, vamos dizer assim, o não privado, todo mundo se cuidando, ou seja, você não conhece a pessoa, então você faz lá o distanciamento, usa máscara, mas a partir do momento que você está entre amigos e família, relaxa, isso também gerou, inclusive, o caso do verão especificamente, que a galera viajou, agora, né, teve faz 10 dias, teve as férias de outono, e aí por diante. Então, essa acumulação de erros gerou a situação que estamos hoje. Claro que a gente também tem que dizer que se testa muito mais do que no começo da pandemia e automaticamente vamos ter maior número de casos. No caso do lockdown total, é o mesmo do que tivemos em abril, né? A partir de amanhã, 17 de novembro até 6 de dezembro, essas 3 semanas, na esperança de baixar o número de casos de Covid-19, salvar
no caso os hospitais, diminuir a sobrecarga especialmente das UTIs e tentar salvar a economia, o que dá para salvar, no caso, com a abertura das lojas, a retomada de empregos, né, quem acompanha o noticiário já viu que a Áustria está com quase 500 mil de desempregados e parte desses vem, no caso, dos serviços, aí gastronomia, turismo, área cultural, que são áreas, a aviação, todas essas áreas, todas as atividades que colocam ou tem aglomeração de pessoas estão muito prejudicadas. O governo prometeu dar subsídios, dar uma ajuda, porque trata-se da questão da existência. Vem a questão das escolas. As escolas, a princípio, vão estar abertas para o serviço mínimo, justamente para aquelas pessoas cujas profissões vão estar funcionando, vão estar de pé nesse lockdown. Supermercados, farmácias, drogarias, policiais, e aí vai, né? Médicos também, né? Enfermeiros, e também vai estar disponibilizado um serviço. Eu estava lendo porque eu li toda a informação que o colégio da minha filha mandou, o que eles chamam de Lernstation, uma estação de aprendizado para aquelas crianças que não tiveram ou não têm internet ou computador em casa. Isso foi um grande problema no primeiro lockdown, que eles tentaram mandar por correio. Eu me lembro que eu fui 2 vezes, aqui em casa não há necessariamente problema, mas eu fui 2 vezes no colégio, disponibilizaram ali na entrada do colégio um material para que a criança possa estudar em casa. Então tem essa possibilidade. Houve uma discussão muito grande, né, dos políticos brigando que as escolas têm que estar abertas. Concordo. Aqui em casa nós tomamos a decisão de que a filhota não vai para o colégio porque trata-se, tipo assim, a gente não vamos fazer um delírio, né? Só você vê aí o número, a sobrecarga dos hospitais e a gente se preocupa muito, né? Se no caso eu sou alérgica, né? Ou eu, maridão, ficar doente, o que acontece, né? Então isso é complicado. Mas isso não significa, se você é brasileiro morando aqui na Áustria, que se você acha que seu filho deva ir ao colégio, é a sua decisão, a única coisa que você tem que inscrevê-lo, né, o famoso Anmeldung, e seguir todos aí as orientações que o colégio dá. No caso, eu recebi uma série de informações, hoje minha filha foi, né, levando material, inclusive eu vou levar, quando eu for buscá-la, uma bolsa, uma mochila, porque seguramente eles vão devolver tudo, e pediram também o celular dela, porque eu já havia, vamos dizer assim, configurado para o que eles chamam de Google Classroom, que ela já tem para o curso de português e agora vai ter para o curso de alemão, no caso, para o curso de alemão, inclusive até um sistema bem interessante, porque criou-se um domínio de internet com, no caso, do e-mail do colégio. Achei interessante, não sei exatamente como é que isso vai funcionar, mas seguramente um pouquinho diferente do primeiro lockdown, quando a gente fez o homeschooling. E aí foi bastante, havia uma plataforma, mas era plataforma super estranho, super complicado, e claro, uma sobrecarga na internet. Aliás, eu não sei como é que eles vão fazer, né? Porque, aliás, aqui em casa eu sei, né? Pessoa aqui vai trabalhar à noite e internet vai estar para o maridão, que inclusive está lá na sala fazendo home office, numa reunião, e filhota que a gente vai tentar aqui em casa criar uma rotina do tipo começando às 8 da manhã até meio-dia, fazendo uma pausa, ou seja, como se estivesse no colégio mesmo, né? E fazer as atividades, no caso eu e maridão, a gente dividindo, e o Drica Ribas, que nessa aprende alemão, né? Tô rindo, não era para rir, mas a gente tenta, dentro dessa situação horrorosa que a gente vive, tenta o melhor, né? Bom, já são 11 minutos de vídeo. Para a gente concluir esse vídeo e esse papo, como continua, quais são os horizontes para se encarar a Covid-19 aqui na Europa. Ontem o primeiro-ministro, em entrevista ao canal ORF, o principal canal de notícias aqui da Áustria, disse que a ideia de se fazer uma testagem completa de toda a população no sistema Eslováquia, que testou e ainda está testando toda a população,
fazendo assim que aqueles que estão contaminados, infectados, são colocados em quarentena e aqueles que não saem. Eu acho particularmente um sistema um pouco, vamos dizer assim, não exatamente funcional, porque o vírus, ele, por exemplo, você pode fazer o teste agora e dar negativo, e você pode fazer o teste daqui a 2 horas e dar positivo. Então eu acho muito complicado. Eu acho mais inteligente que o governo retome o que eles chamam de contact tracing, que é justamente aqueles que, ou seja, eu me infectei e todos ao meu redor são colocados em quarentena. Então acho que isso, ou se você teve contato com uma pessoa que teve um vírus, você fazer quarentena, eu acho sinceramente mais inteligente do que você sair testando de qualquer forma. Isso é um pouco um desespero do governo de tentar salvar a economia, está sendo considerada a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial, para dar uma resposta à população que está extremamente irritada com tudo isso. Você observa quem anda pelas ruas aqui da Europa, vê que o povo está literalmente de saco cheio, o que eles chamam de Müdigkeit, Corona-Müdigkeit, isso é verdade. Então precisa-se dar uma resposta. E claro, né, agora fim do ano, Natal, salvar a economia, como a gente já falou, e dar à população a oportunidade de encontrar os seus entes queridos, né, os familiares, e poder, dentro dessa, vamos dizer assim, suposta normalidade, de festejar o Natal. E por fim, a boa notícia é a vacina, né? Pfizer e a BioNTech, né, no caso a Comissão Europeia assinou um contrato para a compra de mais de 300 milhões de doses, só aqui para a Europa, e torcer para que todas as etapas, todos os protocolos dessa vacina dê certo, para que aí a gente possa voltar a ter a nossa vida normal. Aliás, né, que nós aqui que estamos na Europa, que estamos entrando na estação fria, a gente não sabe exatamente como continua, mas muita fé, muita paciência e a gente supera essa. Então tá, muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Encerro por aqui. Não deixe de seguir o blog do Drica Ribas, não deixe de me seguir pelas redes sociais. Mesmo nesse período meio complicado que eu vou estar disputando o computador e internet com maridão e filhota, eu vou estar colocando conteúdo para vocês, tenho várias ideias para a gente poder... A gente não significa que a gente não vá falar da Covid-19, mas que a gente possa ter outros conteúdos e superar isso e formas de encarar toda essa situação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos uma ótima semana.